Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre algoritmo de ordenação por troca, né? É o primeiro de uma série de 3 algoritmos que a gente conhece, né, de ordenação e que a gente vai começar a ver hoje, tá certo? Então, em situações onde a gente precisa ordenar os dados, o que é isso? Colocar em ordem, né? Seja crescente, seja decrescente, ok? E basicamente existe esses algoritmos. O primeiro, tá, é o algoritmo de ordenação por troca que a gente chama de bubble sort, tá? Bubble tem alguma coisa parecida com flutuação, ok? Ele tenta, o conceito dele é o seguinte: ele tenta passar por todos, tá? E fazer o seguinte: olha, quem é o maior, né, vai pegando ele primeiro, né? A ideia é essa. Mas como que é? Basicamente, são efetuadas comparações, né, entre os dados armazenados num vetor e cada elemento, né, é comparado com o próximo elemento. E quando ele é maior, por exemplo, né, é feito uma troca, tá? Então, esse laço, né, é executado para ser exibido. Vamos tentar entender como funciona, tá certo? Primeiro, nós temos o seguinte: isso aqui é a primeira execução do laço, ou seja, aqui nós estamos considerando 5 vetores, tá? Para que a gente possa trabalhar. Observem que aqui eu tenho 5, 4, 2, 1 e 8. Seriam esses números, né? Então, 5 posições aqui, de 0 até 4, certo? Então, de 0 até 4 posições aqui. Bom, vamos observar o seguinte. Primeiro, ele faz o seguinte: ele compara o primeiro, né, o 5, com o 4. No caso aqui, eu estou tentando descobrir qual que é, né, a ordem crescente. Então, 5 é maior que 4. Né? Então, observem que o 5 ele é maior que 4. É verdade. Né? Então, existe essa troca. Como que é feita essa troca? Eu pego o 5, ok? Eu pego o 5, tiro o 5, passo ele para uma variável auxiliar, tá? Pego o próximo, que no caso seria o 4, e copio ele na posição do 5. E volto com esse 5 que estava armazenado numa posição auxiliar para posição 1. Então, agora ficou 4 e 5. Observem aqui que, portanto, eu tenho 4 e 5. E aí eu desloco uma casa. Primeiro eu estava analisando, né, a posição 0 e, obviamente, consequentemente, posição I mais 1, ou seja, 0 mais 1, posição 1. Agora eu vou analisar a posição 1 e a posição 1 mais 1, ok? Então, observem, tá, que agora a gente vai fazer a análise do 5 e do 2. O 5 é maior que o 2? Verdade. Né? Então, há a troca. Como que é a troca? Retiro o 5, coloco ele numa variável auxiliar, pego o 2, passa para a posição do 5, né, para a posição anterior, e pego o 5, passa para a posição do 2. Efetua a troca entre o 5 e o 2. Era 5 e 2, agora fica 2 e 5. E aí a gente vem para o próximo. Então, para o terceiro elemento agora, entre o 5 e o 1. 5 é maior que 1, é verdade, faz a troca. 5 coloca no auxiliar. Posteriormente, o 1 é copiado, né, para a posição anterior. E o 5 colocado na posição que era do 1, certo? E aí a gente vai e faz a próxima análise. O 5 é maior que o 8? Não, então não faz nada, não faz a troca. Isso no primeiro laço. Quantos laços serão? 5 laços, né? Porque nós temos 5 posições, ele faz isso 5 vezes. Okay? Então, na segunda execução, então percebam que a gente começou com 5, 4, 2, 1, 8 e terminamos com 4, 2, 1, 5 e 8. Fomos fazendo uma troca. Okay? Aí, na segunda execução do laço, o que a gente faz? Bom, 4 e 2. 4 é maior, então o 4 vai para o auxiliar, o 2 vai para o lugar do 4, e o 4 entra no lugar do 2. Tá? Então, foi esse exibido aqui. Ok? Além disso,
se vocês observarem, né, então a gente vai para a segunda posição, 4, né, então o vetor passa a ser 2, 4, 1, 5 e 8. 4 é maior que 1, verdade, então é feita a troca, né? Então 4 vai para o auxiliar, faz a posição do 1 com 4. E assim por diante. Perceba então que é feita a análise do 4 com 5. 4 não é maior que 5, então não faz a troca. E é feita a análise do 5 com 8. O 5 não é maior que o 8, então não faz a troca. Mas perceba que ele, né, foi executado. Na primeira vez foram executados 1, 2, 3, 4 vezes. Aqui também é executado 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, varreu, né, todas as posições possíveis. Na terceira posição, então a gente tem aqui o 2 com 1, certo? O 2 é maior que o 1, então é feita a troca, o 2 vai para auxiliar, o 1 toma o lugar do 2 e o 2 recebe a posição do 1, ok? Observem que é feita a troca, portanto agora vai fazer a análise. O 2 é maior que o 4, não, então não faz a troca. O 4 maior que o 5, não, então não é feita a troca. E o 5 maior que o 8, não é feita a troca. Okay? Na quarta execução do laço, percebam que, né, vai comparar 1 com 2, 2 com 4, 4 com 5, 5 com 8. Nenhum deles é maior, então não é feita a troca. Mesmo assim é feito o laço, tá? Observem que, né, aqui, apesar do vetor já estar ordenado, mais uma execução do laço ela é realizada, vocês estão todas as 5 vezes, né, as 5 posições que tem, para justamente percorrer essa situação toda, ok? Então esse aqui é como funciona, tá, o nosso algoritmo Bubble Sort. Então é um algoritmo que vai fazendo, em essência, tá, ele faz análise, né, no caso aqui do 5 com 4, olha se ele é maior, se ele for maior inverte. O 4 vai para o lugar do 5, o 5 para o lugar do 4. Feito isso, ele passa a analisar o segundo. Então, agora passa a analisar o 5 e o 2. 5 é maior que o 2 e por aí vai. O objetivo dele, se vocês observarem, no caso ali do 5, é sempre tentar, né, jogar o maior lá para o final. No caso aqui é uma ordenação crescente. Ok? O algoritmo que faz isso, né, em termos de algoritmo, é esse aqui. Se vocês observarem, ele está bem descrito. E é o seguinte, a gente declara um vetor, né, de 5 posições, no caso aqui, porque a gente está trabalhando, um N, um I, né, um I um auxiliar, isso do tipo inteiro. E aqui a gente faz um for, né, de 0 até 4, ou seja, percorrendo as 5 posições do vetor, a 0, a 1, a 2, a 3 e a 4. Né? E aqui a gente pede para a pessoa digitar os valores, né? Escrever lá, então, o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, ok? E lê e grava esse valor no vetor. Tá? Só uma orientação, em C, né, um vetor é declarado dessa maneira mesmo, x e a quantidade de posições dele, tá certo? Para quem não tenha visto ainda. Bom, e aqui a gente faz o seguinte, a gente faz de 1 até 5, tá? Então a gente, né, foi exatamente, aqui sim é o algoritmo de ordenação. De 1 até 5, a gente está fazendo o quê? Cada elemento, né, de posição I é comparado com o elemento de posição I mais 1, e quando a ordenação procurada, se acrescente ou decrescente, é encontrada, a troca é feita. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um laço de 1, né, até 5, certo? E dentro desse laço de 1 até 5, um laço do primeiro até a penúltima. Por quê? Observem que aqui eu tenho 5 posições. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas quantas vezes eu tenho que examinar? Observe então. Uma vez, duas, aqui, ok? 2 vezes aqui, 3 vezes aqui, 4 vezes aqui. Por isso que, vocês observarem, o que nós temos aqui? De 0 até 3. Por quê? Então, é o 0, o 1, o 2 e o 3. Portanto, 4 vezes. Tá certo? Se vocês observarem, se quiser fazer isso dinâmico, então aqui é o 5, né? Aqui é
o 3, então 5 menos 2 posições. E aqui a gente faz a análise. Se o atual, né, é maior que o próximo índice, então a gente faz a troca justamente aquele auxiliar. Pega o vetor e grava no auxiliar, pega o atual e copia o próximo para o atual e pega o próximo e guarda o auxiliar. Faz a troca, né? E aí finaliza. Depois de fazer todo esse laço, a gente faz aqui a exibição, né, mostrando os vetores ordenados de 0 até 4, portanto, os 5 elementos do vetor. Esse, gente, é o algoritmo, tá, que é utilizado para implementação do Bubble Sort. A atividade de vocês é justamente fazer o quê? Fazer implementação em qualquer linguagem, seja no C, no C++, no Pascal, no Java, do algoritmo de ordenação, né, apresentado nessa atividade aqui. Então é basicamente transformar isso aqui para linguagem de programação, tá? Mas mais do que isso, gostaria muito que vocês compreendessem, né, como que é feito esse tipo de ordenação, PCB, né, porque depois nós vamos ver os outros tipos de inserção e de seleção, e aí a gente vai poder reparar se realmente se esse é o método mais efetivo, tá, para ordenar aí por valores, tá ok? Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, muito obrigado.